Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 13, que tem como título A Realidade Bíblica de uma Fé que Faz a Diferença. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. Nesta lição, conheceremos os fundamentos da fé, no ponto número 1. No ponto número 2, identificaremos os fundamentos da doutrina da justificação. E finalizando o nosso estudo, compreenderemos o que é ser sal e luz, sal da terra e luz do mundo. Ponto número 1 da lição, os fundamentos da fé. A fé pode ser definida a partir do contexto bíblico como a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, conforme está escrito na carta aos Hebreus, no capítulo de número 11, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Qual é o propósito da fé? O propósito da fé é gerar no cristão a absoluta certeza de que as promessas de Deus são reais e verdadeiras, considerando que Deus age e zela em cumpri-las, nos fortalecendo para vencer toda e qualquer dificuldade e suas nefastas consequências. Na primeira carta de João, no capítulo de número 5, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O que é a progressão da fé? A fé de uma pessoa, ela se desenvolve segundo uma progressão gradual, ou seja, iniciando-se na fé natural, que se estende para a fé salvadora e daí para a fé sobrenatural. Porém, em sua intensidade, ela segue a seguinte graduação sequencial: pequena fé, crescente fé, grande fé e fé sem dimensões. Então, nós vamos observar que em vários textos da Bíblia há, então, essa caracterização. Por exemplo, pequena fé, Mateus capítulo 14, versículos 28 ao 33, diz assim a palavra do Senhor. Mateus capítulo 14, versículo 28 ao 33. E aqui nós temos um exemplo do próprio Senhor Jesus. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Portanto, aqui um exemplo
de pequena fé. Na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, 3 ao 5, nós vamos também observar um exemplo de uma crescente fé. Em Mateus capítulo 15, versículos 21 ao 28, temos também ali um exemplo de grande fé. E por fim, nós temos a fé sem dimensões, que está escrita em Lucas capítulo 7, versículos 1 ao 10, um exemplo. Portanto, aí nós podemos observar a progressão da fé, desde pequena até fé sem dimensões. E claro, essa fé dentro de um conjunto do tipo, de fé natural, que se estende para a salvadora e vai até a fé sobrenatural. A Bíblia Sagrada indica basicamente 3 meios para um cristão progredir em sua fé, nas quais nós podemos mencionar. Como é então que uma pessoa ela tem essa progressão na sua fé? Ela vai, ao ouvir e meditar na palavra de Deus, há uma progressão da sua fé. Quando ela ora ao Espírito Santo em busca de uma fé sobrenatural, uma fé sem dimensões. E quando ela serve ao Senhor com submissão e obediência. Portanto, quando ela usa esses 3 meios, ela tem então uma progressão na sua fé, desde a pequena fé até uma fé sem dimensões. Falando agora em tipos de fé, nós vamos encontrar a fé natural. E o que é a fé natural? Toda e qualquer pessoa tem fé, porque ninguém pode viver sem fé. Por exemplo, o homem em sua formação metafísica tem a necessidade de acreditar em alguma coisa ou em alguém. A fé natural confere ao ser humano as condições primárias de crer que existe um ser superior e supremo. Por exemplo, a carta aos Romanos, capítulo 1, ela vai dizer isso, que todo e qualquer ser humano tem essa necessidade de acreditar em algo metafísico. Romanos capítulo 1, versículo 19 ao 20, diz assim a palavra do Senhor. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Quando olhamos, então, por exemplo, para a criação, nós podemos entender que existe um Deus que criou todas estas coisas. Portanto, é uma fé natural. Um exemplo prático de fé natural é de que, ao viajarmos, acreditamos que vamos chegar ao nosso destino, confiando plenamente no meio de transporte escolhido, bem como na habilidade do condutor deste meio de transporte. É uma fé natural. Então, eu sei que se eu pegar um transporte dentro de um determinado tempo, eu estarei no meu destino. Uma fé natural. E o que é a fé salvadora? A fé salvadora, ela desperta no ser humano o reconhecimento da sua fragilidade espiritual, do seu estado pecaminoso e distante de Deus, aflorando então na sua alma a necessidade e o desejo de salvação em Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Esta fé salvadora, ela promove na pessoa um novo nascimento e a capacidade de compreender
compreender a verdade sobre assuntos espirituais por causa da presença do Espírito Santo em seu ser, sendo então o começo da vida cristã para um crescimento espiritual contínuo através da palavra de Deus até atingir os domínios e exercício da fé sobrenatural. Portanto, a fé salvadora, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Temos também, como último estágio da fé, a fé racional ou sobrenatural, ou que nós chamamos também o dom da fé. Esta é a fé advinda diretamente do Senhor, que atinge a profundidade do inexplicável, que ultrapassa os limites do conhecimento e perspectiva humanas, garantindo então ao detentor desta fé uma fortaleza espiritual de vislumbrar as coisas que não são como já sendo reais ou existentes. A fé natural, sobrenatural, melhor dizendo, como dom, é a fé que transcende a tudo que é racional, não havendo nada impossível de ser realizado pela fé, nos permitindo que crer em Deus, segundo a sua vontade, opera o sobrenatural, através das nossas palavras, dos nossos gestos, das nossas intenções do nosso coração, vencendo as enfermidades, a derrota, os laços de Satanás, tudo para a honra e glória do Senhor. Esta é a nossa fé racional ou sobrenatural ou dom da fé. Observe que, nesse sentido, ela também tem uma progressão. A fé natural, todo ser humano a possui, ou seja, o desejo de crer numa divindade. A fé salvadora é a fé salvífica que vem através da palavra pregada. E a fé racional é a fé que transcende o que é natural. Ou seja, torna-se sobrenatural. No ponto número 2 da lição, nós vamos falar sobre os fundamentos da doutrina da justificação. A doutrina da justificação pela fé se consubstancia como sendo uma das mais essenciais doutrinas do cristianismo, onde muitos estudiosos da Bíblia a consideram como a fonte de fruição das demais doutrinas, pois traz uma segura resposta aos questionamentos humanos no âmbito teológico, no que concerne a indagação de como uma pessoa pode se tornar aceitável diante de Deus. Sabemos que o ser humano ele carece da glória de Deus. E por este estado débil, moral e espiritual, o homem não possui justiça própria para que lhe conceda o direito de estar diante de Deus, de ser aceito como cidadão celestial pelo Santo Senhor. Portanto, nós não temos méritos e nem temos as condições para estar diante de Deus. A justiça própria em nós não existe. É por causa do amor e da misericórdia de Deus que nós temos, então, a glória de Deus, a oportunidade de se aproximar do trono da graça. Romanos capítulo 3, versículos 23, diz isso: todos pecaram e carecem da glória de Deus. É preciso, então, que o ser humano ele seja, então, declarado justo, já que não temos méritos para isso. E esta declaração em sólidas e efetivas bases espirituais é só realizada pelo Senhor Jesus. Porque
para termos uma larga porta para a salvação do juízo de Deus e da condenação eterna, somos justificados pelo Senhor Jesus. Ou seja, mesmo sem merecermos, Ele nos justifica dos nossos pecados. Então, a gente vai partir agora para uma definição teológica do que é justificação. Então, nós definimos justificação no âmbito teológico como sendo a elevação do homem, do ser humano, do estado de pecado, isto é, do estado de injustiça, ao estado da graça, ou seja, o estado de justiça com uma relação justa com Deus. Em outras palavras, é um ato unilateral de Deus que, pela sua graça, ou seja, favor imerecido a nós, Ele declara o homem pecador como um justo diante dele. E aí nós temos alguns fundamentos espirituais para a justificação, e o primeiro deles é que a fonte da justificação do homem é Deus. Então nós já mencionamos que o homem por si só não possui justiça própria. Logo se depreende que a fonte da justificação do homem diante de Deus não pode ser pelas obras ou méritos humanos, como já havíamos mencionado, nem mesmo por cerimoniais religiosos, ritualísticos, nem por todos os preceitos humanísticos, ou nem mesmo pelo humanamente impossível cumprimento integral da lei de Deus. Nada disso nos justifica. A fonte da justificação do ser humano é pela graça de Deus. Isto é, o Senhor tomou em sua infinita misericórdia a decisão de declarar, embora sem nós merecermos, justos diante dele. Não significando com isso que o homem se tornou justo. Não. Mas que ele foi declarado justo pela vontade unilateral do Senhor. Deus é a única fonte da justificação do homem para a salvação do juízo de Deus e da condenação eterna. Eu recomendo que vocês consultem as notas de aula para ler quais são os textos da Bíblia Sagrada que suportam ou mostram o que eu estou ali falar-lhes. Portanto, a fonte da justificação é Deus. Segundo fundamento espiritual para a justificação, a base da justificação do homem diante de Deus. Nenhuma obra humana de qualquer ordem, a religião, a filosofia, as ciências, os ritos e liturgias religiosas, os avivamentos espirituais, igrejas denominacionais, realiza a justificação do homem diante de Deus. A primeira revolução espiritual da humanidade foi experimentada quando Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro, veio a este mundo na forma de um homem e morreu na cruz em nosso lugar, tendo seu sangue vertido no madeiro para a remissão de nossos pecados. E ao terceiro dia, Jesus ressuscitou gloriosamente, vencendo o aguilhão da morte para nos dar também a esperança de se transformar ou ressurgir num corpo glorioso para viver eternamente com Cristo no céu. É por esta magnífica obra de Cristo que o ser humano é justificado diante de Deus. Não existe outra base material ou espiritual para o ser humano ser aceito por Deus, a não ser pela obra de Cristo, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E qual é o canal da justificação do homem diante de Deus? Delineadas a fonte, Deus, a base, sacrifício de Cristo.
Nos resta então identificarmos qual é o único canal espiritual para termos a bendita paz com Deus e ao nos defrontarmos com esta questão, entra em ação a fé como único e efetivo meio para, de forma pragmática, termos as bênçãos da obra de Cristo na cruz do Calvário. Logo, se você crê na obra vicária de Cristo e crê que somente neste fundamento para a salvação, então a você está concedida a justificação diante de Deus, a paz com Deus. Você é declarado justo por Deus para imediatamente se santificar, isto é, se separar cada vez mais do pecado e se consagrar a Deus. E passar do estágio de declaração de ser justo para o estágio de se tornar justo. Vamos falar agora sobre o item 3 da lição, sal da terra e luz do mundo. Jesus utilizou duas metáforas tipificadas por atividades domésticas para caracterizar a relação de atuação do cristão diante de Deus e diante da sociedade humana. E o primeiro ponto é a pedagogia de Jesus para a metáfora do sal. Mateus capítulo 5, versículo 13, ele diz: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais serve, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Jesus, em sua inigualável pedagogia, utiliza o exemplo da oferta de manjares, que era oferecida junto com o sal puro, para explicar como deve ser o estado espiritual ideal de um cristão na sua permanente aliança com Deus e sua atuação em relação à sociedade humana. Este sal, nos tempos bíblicos, quando se tornava insípido, ou seja, imprestável, não podia ser utilizado nas ofertas de manjares. Ele era jogado fora sobre as escadas, declives e terrenos ao redor do templo para impedir que as pessoas, ao se deslocarem, viessem a escorregar, servindo como uma espécie de antiderrapante, e assim o sal era pisado pelos homens. Sabemos que o sal, também denominado cloreto de sódio, é um importante produto utilizado na conservação e condimentação de alimentos, conferindo-lhe preservação e sabor. Porém, ao longo do tempo, em condições anormais de armazenamento, o sal perde o seu sabor e as suas propriedades de condimentação, tornando-se inutilizável, não prestando para mais nada a não ser jogado fora. Portanto, estes foram os ensinamentos de Jesus quanto à pedagogia da metáfora do sal. Sejamos sal para preservar o mundo. Temos também um ensino espiritual de Jesus para essa metáfora. A pedagogia foi essa, ele usou o sal. E agora o ensino. Jesus, ao proferir a metáfora do sal, do ponto de vista espiritual, ele se referia expressamente que um cristão deve ser o que ele professa ser. Isto quer dizer que, como verdadeiros cristãos, não podemos perder a nossa capacidade de ser um agente de propagação do Evangelho de Cristo para a salvação das pessoas, conforme a grande comissão dada por Deus. Precisamos, então, ser cristãos, nesse sentido, em perfeita aliança com Deus por meio de nossas ações e comportamentos sobre uma sociedade que precisa da anunciação de Cristo para a salvação e remissão de seus pecados. Os cristãos nunca podem perder o seu poder
influenciador de preservação e purificação do mundo, pautados nos preceitos e princípios divinos. Não podemos ser cristãos nominais, sem a essência do caráter de Cristo, e nem sermos destituídos da graça e do poder de Deus. A vida de um cristão deve ser apresentada ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus e consolidada pela justiça de Deus. É o que está escrito em Romanos, capítulo 12, versículos 1 a 2. Então, Jesus usa a pedagogia do sal para mostrar o seu poder de conservação e, com o ensino, ele diz: nós temos que estar em perfeita aliança com Deus, anunciar Cristo como um Salvador para a humanidade e, com isso, preservar a palavra de Deus, preservar a condição da salvação e remissão dos pecados de todo e qualquer ser humano. Jesus também fala da luz. Ele, na realidade, Romanos capítulo 12, versículos 1 ao 2, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí está essa relação, então, com a metáfora do sal. Jesus agora ele também fala que nós somos a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende um candeeiro, uma candeia, para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que está nos céus. E, portanto, aqui nesta pedagogia da metáfora da luz, Jesus, conforme registrado em Mateus, capítulo 5, versículo 14 a 16, que nós lemos, Jesus usa a luz, elemento visível ao olho humano, para tipificar, então, clareza e transparência de qualquer ambiente, afugentando qualquer início de treva e escuridão. A palavra de Deus afirma que a luz é um símbolo da presença divina, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma, que Cristo é a verdadeira luz que ilumina todo ser humano e que somos a luz secundária que reflete a luz de Cristo como luzeiros. Recebemos a luz de Cristo para refletir para a humanidade. O ensino espiritual de Jesus para esta metáfora da luz é que Jesus compara a atuação de seus discípulos a uma luz que resplandece nas trevas e sempre prevalece contra os valores contrários ao reino de Deus. Textualmente, Jesus diz que assim como não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, um discípulo de Cristo, que é a luz da verdade e do conhecimento de Deus, não deve ficar alheio ou escondido à propagação do Evangelho de Cristo, devendo ser um efetivo influenciador na anunciação dos preceitos divinos para a salvação da humanidade. Jesus mostra na prática que uma candeia, lâmpada formada por um recipiente com um bico pelo qual passa a extremidade de um pavio, que se enche com óleo para queimar e iluminar um ambiente, não é colocada debaixo de um alqueire, uma espécie de cesta para medir grãos, que simbolicamente neste texto representa ocultar a luz, mas sim um velador. E o que é um velador? Um suporte de madeira disposto verticalmente no alto de uma parede, em cuja extremidade superior se coloca uma vela ou um candeeiro, para que todos em um determinado ambiente sejam então iluminados. Jesus termina sua palavra dizendo aos cristãos que eles devem brilhar, mostrando as suas boas obras, ou seja, um ilibado comportamento moral, social e espiritual. E nesse sentido,
Isto diante de Deus e das pessoas, e assim o nome do Senhor, nosso Deus e Pai, que está nos céus, seja glorificado por todos. Concluindo a nossa aula de hoje. Nesta lição aprendemos que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Aprendemos que a fé pode ser desenvolvida por um ser humano em muitas dimensões, desde a pequena fé, perpassando pela crescente fé, grande fé e a fé sem dimensões. Contemplamos que a fé comporta em sua essência pelo menos 3 tipos: a fé natural, a fé salvadora e a fé racional ou sobrenatural. Vimos que obras, a justificação do homem diante de Deus, só se dá por meio da fé em Jesus. O cristão, em sua cidadania celestial, deve espelhar fielmente o caráter de Jesus Cristo em todas as suas ações relacionais com Deus, com o próximo e consigo mesmo. Somos discípulos de Cristo, que reflete a luz primária da graça, misericórdia, salvação e vida eterna para o mundo, sendo também o sal da terra, e assim o nome de Cristo seja glorificado para sempre. Shalom Adonai. Na próxima lição, vamos iniciar o 3º trimestre de 2024 e vamos então estudar a lição de número 1, Daniel, uma jornada de fidelidade. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar. Isto, se Deus permitir.